Bom, agora eu gostaria de extrair com vocês algumas consequências dessa questão da eficácia simbólica, né? É muito importante para nós atentarmos a essa noção, sobretudo para entender o nosso lugar no mundo contemporâneo, né? Quais são as ofertas que as pessoas recebem para lidar com seus sofrimentos? Quais são as ofertas de dispositivos e de elementos que muitas vezes, inclusive, se utilizam da eficácia simbólica, né, para fazer frente aos seus sofrimentos? Eu acho que essa incursão ela acaba funcionando para que a gente possa ter uma certa dimensão do nosso trabalho, né? O que que a gente está fazendo para que a gente possa ter uma certa humildade também para entender que existem outras formas disponíveis na nossa sociedade para lidar com o sofrimento, que a psicoterapia ou a psicanálise não é uma panaceia, não resolve tudo. As pessoas têm outros quadros de realidade, têm outros mapas de realidade, nos quais elas vão dirigir demandas específicas dos seus sofrimentos para outras técnicas, para outras possibilidades de tratamento do seu sofrimento. E aí você tem a religião, você tem o trabalho da arte também, né? Da cultura de maneira geral. Então você tem outras possibilidades de fornecer tratamento simbólico a esse tipo de sofrimento, né? E acho que é importante a gente poder se situar em relação a isso, né? E com isso eu gostaria de fornecer para vocês um exemplo, a gente poder trabalhar aqui com umas hipóteses. Essa hipótese que eu vou oferecer para vocês, eu extraí ela de um exemplo me dado por uma paciente, né? Eu atendi uma paciente durante algum tempo, quer dizer, já faz algum tempo, e essa paciente ela tinha como uma questão central do seu atendimento, né? Ela se dizia viciada em cartomantes. E era um caso bastante curioso porque ela expressava seu ceticismo e sua dúvida em relação às cartomantes que ela frequentava, mas às vezes ela, mesmo assim, ela não conseguia deixar de frequentar. E aí a grande interrogação que ela trazia é o que que me prende? Né? O que que faz com que eu volte lá? Por que que essas pessoas conseguem, né, que me manter numa relação que muitas vezes eu desejo sair, que muitas vezes eu acho que está me fazendo mal ou está me sendo um tipo aí de exploração e mesmo assim eu não consigo sair. Eu me vejo aprisionada por essas relações. E é claro, é um tipo de condição que exige muita delicadeza e cuidado, porque não é nossa função dizer para ela, assim, meio que desmascarar a cartomante, falar assim, olha o que que ela está fazendo. Não é isso, né? Nosso trabalho é introduzir um questionamento em relação ao desejo dela e à maneira como ela está construindo sentido. E, claro, se isso em algum momento implicar para ela o rompimento dessas relações ou uma análise dessa relação que ela desenvolve com as cartomantes, isso é uma questão que a gente deve deixar para ela, né? O analista ele dirige o tratamento do paciente, não a vida do paciente, né? Então essa é uma condição que exige uma certa sutileza. Mas vamos lá, vamos entender um pouco. Vou trazer isso também de uma forma mais hipotética, porque alguns elementos do que eu estou trazendo aqui me foi inspirado no relato dessa paciente, mas a gente pode colocar ele de uma forma também determinada e pensando para várias outras pessoas às quais essa situação fez sentido, né? Existe, então, gente, um saber implícito, né, nas cartomantes. Quando você começa, então, a lidar com essas narrativas, né, quando você começa a entender como que essas pessoas que frequentam cartomantes ficam fixadas de alguma maneira, ou enganchadas, ou melhor dizendo, né, no trabalho dessas cartomantes, a gente começa a perceber que existe mesmo um saber. Eu não sei até que ponto
Esse saber é consciente por parte das cartomantes. Algo me diz que em alguns momentos é sim consciente. Mas existe aí, enfim, um tipo de saber, né? E existe um saber que é muito, vamos dizer assim, muito eficiente para lidar com as demandas de quem chega para uma cartomante. Gente, é claro que essa comparação que eu estou fazendo aqui, ela serve para a gente aprender alguma coisa, mas eu não estou querendo dizer de forma nenhuma, que um psicanalista e uma cartomante atuem da mesma maneira. O horizonte ético e epistemológico do cartomante e do psicanalista são totalmente diferentes, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente pode notar que tem um fato comum aí, que é que ambas essas conduções, elas dependem de uma escuta muito apurada para poder funcionar. A cartomante, ela não joga carta simplesmente, ela faz uma escuta. Ela faz uma escuta muito apurada do que está sendo trazido para ela como demanda, né? E a vida dela depende disso, porque a continuidade dos atendimentos da cartomante dependem dessa boa leitura que ela tem que realizar do desejo do cliente, né? Então vamos lá. Então, essa paciente, ela procurou, ela já gostava de cartomantes, né, como passatempo, e ela procurou uma cartomante especificamente para saber a respeito do destino de uma determinada relação amorosa. Ela tinha uma relação amorosa bastante complicada, com muitos términos e muitas voltas, e, e aí sempre pairava essa incerteza, né? Bom, será que acabou mesmo? Será que tem alguma outra coisa aí por vir nessa relação? E por momentos ela dizia assim, não, para mim acabou. Para mim essa relação está acabada, eu não quero mais saber, né, dessa pessoa. Enfim. E aí você tem algumas cenas bastante interessantes, que são algumas cenas em que determinadas cartomantes, elas constroem uma certa suposição de saber a partir de assim, é uma cena muito interessante que a cartomante é capaz de construir, que é uma certa adivinhação da relação a partir de elementos mínimos, né? Então a paciente chegava dizendo assim: olha, eu não falei nada para a cartomante, falei muito pouco e ela me disse tal coisa e é exatamente o que eu estou vivendo, né? Então, claro, isso também é uma habilidade da cartomante, né? Não vou entrar no mérito dessa parte agora, né? É claro que a pessoa pode achar assim, poxa, eu não falei nada sobre isso, mas a partir de outros elementos que ela escuta, ela foi capaz de inferir essa adivinhação. Ou às vezes ela corre o risco mesmo, né? Ela joga essa afirmação, é claro, ela tem que ser bastante flexível para que o sujeito possa se identificar minimamente com ela, né? E aí cria esse efeito de uma certa mágica, de uma prestidigitação, né? Tipo, olha, adivinhou exatamente o que eu estou vivendo. E aí, então, ela procurou essa cartomante em um determinado momento para dizer o seguinte: olha, eu quero saber o destino aí dessa relação amorosa, mas eu quero já te dizer que para mim essa relação acabou, né? Eu quero só entender assim o que vai acontecer depois disso, né? E quero me ver livre dessa relação. Então ela chegou para a cartomante com essa demanda. A sacada da cartomante é muito interessante, porque o que a cartomante percebe aí, né, de alguma forma? Ela pode estar me dizendo que para ela a relação acabou. No entanto, todos os gestos dela estão dizendo o contrário, né? Se ela se deu o trabalho de sair de casa, vir aqui, me pagar uma sessão de R$ 200, diga-se de passagem, tá, gente? Ela pagava a sessão da cartomante, a sessão da cartomante era o dobro do preço da minha sessão, né? Ou seja, a pessoa quer alguma coisa se ela está indo ali, né? Então ela foi lá
para a cartomante, dizendo essas coisas, e a cartomante sacou isso. Quer dizer, mesmo se ela esteja dizendo que para ela a relação acabou, né, todos os gestos estão dizendo o contrário, porque ela vem aqui, ela se deu o trabalho de vir aqui, ela se deu o trabalho de me pagar esse dinheiro, né? Então tem alguma coisa aí, né? Tem alguma coisa aí que é nisso que a gente vai poder pegar para continuar o nosso trabalho, né? Isso, estou fazendo uma ficção aqui do raciocínio da cartomante. Não sei se foi isso que ela pensou, né? Ou seja, então a cartomante faz essa aposta bastante óbvia, né? Que é existe uma esperança e um desejo de continuidade dessa relação, né? Apesar dela dizer que não. E isso, às vezes, o psicanalista também é capaz de realizar essa leitura. Quer dizer, o sujeito chega para a gente falando de uma coisa que ele abomina, né? Ele chega, às vezes, na primeira sessão falando isso. Ah, eu estou aqui porque eu quero me separar de tal pessoa, dessa minha relação. E essa primeira demanda, então, ela cai porque a gente começa a perceber que, no final das contas, há um desejo de permanência, de aderência a essa relação, mas esse desejo, por algum motivo, ele não aparece claramente, por questões defensivas, né? Não aparece claramente para o sujeito, e ele chega para nós colocando já de cara, estampando defensivamente essa dimensão da recusa. Ele está recusando a relação para todos os efeitos. Então, a partir disso, né, a cartomante ela é capaz de criar um jogo de simbolização com auxílio das cartas, né? Nesse jogo de simbolização, ela vai enganchar o desejo do cliente também. Aí, nesse sentido, gente, pouco importa as cartas que vão sair no jogo. Realmente, assim, pouco importa. Porque o trabalho da cartomante é a habilidade que ela vai ter, né, que consiste em interpretar as cartas segundo o desejo do paciente. Então, uma boa cartomante, o que ela vai ser capaz de ser? E essa que a gente que está chegando para nós através do relato da paciente, me faz pensar que era uma boa, experiente cartomante, né? Porque ela realmente tinha bastante habilidade nisso. Que era oferecer uma interpretação que fosse aberta o suficiente, né, para que o sujeito, né, a minha paciente no caso, pudesse criar um enigma, né, com essa interpretação, mas ao mesmo tempo determinada o suficiente para indicar esse direcionamento. E aí, nesse episódio que a paciente narra, ela vai na cartomante, a cartomante tira para ela lá um jogo e tudo mais, né? Lembrando isso, né, gente? Que ela chegou lá falando que para mim a relação acabou, eu só quero saber como é que eu vou fazer para poder me separar efetivamente dessa pessoa. E aí a cartomante vai, é, faz um jogo, né? Ao final do jogo, ela vira para a cliente dela, né? E diz assim: bom, quando a gente iniciou o jogo, tudo estava indicando que você tinha mesmo razão, que a relação acabou. Mas aí vem essa última carta, né? Quando eu abri essa última carta, eu não sei exatamente o jogo que ela estava fazendo, mas a carta era a Lua. Aí a cartomante diz para ela o seguinte: olha, para a gente entender o significado dessa carta, você vai ter que voltar aqui um outro dia para a gente fazer um outro jogo. Mas eu posso dizer para você que essa carta, ela tanto pode estar dizendo para nós que vocês dois têm algo que não está resolvido, o que impede com que vocês possam seguir adiante, ter outras relações, ou também essa carta pode estar dizendo para a gente que vocês ainda não esgotaram tudo que vocês tinham para viver juntos. Então, olha que interessante, né? Olha essa habilidade da cartomante, então, de oferecer para ela uma interpretação que pode ser muito óbvia, mas tem tudo, né, gente? Tem a cena, tem o tom de voz, tem a hora, né? Essa questão do timing, ela é muito importante. O momento em que você vai chegar com essa interpretação, né? No final do jogo, não no início, né? Você vai ter todo o trabalho de, durante o jogo, fornecer ali, você vai virando cada carta, a partir de cada carta o sujeito comenta
E a partir dos comentários, a cartomante vai realizando uma leitura do desejo, né, do sujeito que está ali. Então, todos esses elementos podem contribuir, né, para que ela, então, crie essa afirmação de caráter enigmático. Ela vira um gancho para essa paciente, para minha paciente, para a cliente dela, em vários sentidos. Porque ela, né, aí a paciente pira, né? Assim, poxa, então será que é isso? Será que tem alguma coisa que não se esgotou? Eu já estava dando essa relação como terminada e agora essa carta está dizendo isso. Será que não é alguma coisa que eu tenho que procurar saber? E o curioso é que essa paciente é alguém que tem uma formação científica, né? E ela duvida de fato em vários momentos, né? Durante a análise dela, ela fala assim: poxa, eu sei que isso é superstição, é, isso pode ser algum elemento assim que ela pesca em mim, mas ela não consegue evitar, né, de estar enganchada nesses enigmas que são produzidos para ela através das cartas, que na verdade são enigmas de sentido, né, gente? São enigmas semióticos. Essa que é a grande sacada, e isso que a gente pode aprender com o trabalho da cartomante, né? Que é como produzir esses enigmas do ponto de vista semiótico. Mas pelo sim, pelo não, a cartomante aí foi capaz de produzir uma afirmação que tem esse grau de indeterminação e que pode se acoplar a vários níveis do desejo do sujeito, né? Tanto o desejo de que a relação acabe, quanto o desejo de continuidade, de uma possível continuidade dessa relação, né? Então a cartomante foi extremamente habilidosa aí, porque ela entendeu que o que estava em jogo na consulta era o desejo de saber sobre uma relação amorosa. Então você tem aí do ponto de vista da cliente, ela dizendo que a relação acabou, mas para a cartomante o que importa não é isso, né? Para a cartomante não importa dizer se a relação acabou ou não. Para a cartomante o que importa é construir uma cena na qual o desejo da cliente seja enganchado para que ela retorne para mais uma consulta, né? Para mais um jogo de cartas. Então, o importante aqui é a gente notar nessa operação de simbolização, né, de determinados elementos, sofrimentos da vida do sujeito que podem ser codificados e manipulados de acordo com aquilo que é apresentado nas cartas. E isso está em jogo em várias práticas da nossa atividade cotidiana, né? Também na religião, né? Você tem esse mecanismo de construção de sentido nas várias religiões, né? Por exemplo, a gente pode ler um determinado texto sagrado e ter essa impressão de uma passagem desse texto, seja ela indicada, né, por uma autoridade religiosa, ou seja uma leitura aleatória, a gente pode ter essa impressão que essa passagem foi dirigida para nós, né? Que essa passagem vem a calhar exatamente com aquilo que a gente está vivendo. E a partir disso, a gente pode então começar um processo de simbolização, né? O importante não é o que o processo define, o que ele dá como finalidade, mas o que ele proporciona como abertura, né? Então, a partir desses elementos, o sujeito vai poder simbolizar a realidade que o cerca. A própria pandemia, por exemplo, ele pode encontrar no texto sagrado menções a isso que a gente está vivendo hoje. E convenhamos, né, gente, viver de alguma coisa que não tem sentido nenhum, que é absolutamente absurdo, é muito mais angustiante do que sofrer de alguma coisa que tem um sentido, que tem uma determinação, que tem uma lógica, mesmo que essa lógica seja imaginária. Então, esse efeito é muito importante, de produzir sentido e produzir uma certa lógica para aquilo que é absolutamente absurdo. E assim a gente pode pensar também outros oráculos, né? Os horóscopos também, né? O horóscopo ele fornece lá, todo mundo que lê horóscopo vai saber disso, né, gente? Você tem lá alguma coisa que fornece um direcionamento geral, né, algumas formas para que você preencha com conteúdos da sua vida e aquilo passa a fazer sentido. Enfim, tudo isso para concluir essa parte, tá, gente? Para dizer que
A instância que a gente lida na clínica, né, não é essa realidade empírica do paciente, né? É essa possibilidade de narrativização da realidade dele, de simbolização da realidade dele, e essa atividade incessante que ele está engajado de produção de sentido, né? A gente atua aí, é nessa matriz. Enfim, essa instância que a gente atua, ela não tem uma substância fixa, né? Mas é isso que a gente poderia chamar de sujeito, né? O Lacan, por exemplo, vai dizer que o sujeito é aquilo que apresenta um significante para outro significante, né? O sujeito, então, ele não tem uma substância fixa. É isso que vai ligar, que vai enganchar um significante a outro. E a gente sabe que o sentido é o quê? O sentido é esse resultado da oposição e do enganchamento entre significantes. É justamente o problema da significação, né, e do sujeito que a gente vai situar aí a questão do desejo, e é onde a gente vai avançar, então, no comentário do texto Bruce Fink, né? Por isso que o Bruce Fink, então, vai insistir nessa dimensão do desejo, tanto o desejo do analista quanto o desejo do seu paciente, como operador central e fundamental da técnica analítica. Vamos, então, interromper por aqui e no próximo a gente vai começar já comentando o texto do Bruce Fink.